A graça e a paz para todos e todas que vão ouvir mais esse podcast. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus falam sobre o reino de Deus, é o Sermão do Monte. As multidões estavam ávidas para ouvir Jesus, mas Jesus só começou a falar às multidões quando os seus discípulos chegaram perto. E assim é até hoje. Jesus só falará às multidões sedentas quando nós pararmos para ouvi-lo. Temos que estar aos pés de Jesus para ouvi-lo. Marta e Maria, a história de Marta e Maria é muito curiosa. Marta estava lá preocupada em fazer tantas coisas e Maria estava ali sentada aos pés de Jesus. E Marta reclamou: Mestre, não te importas que Maria não venha me ajudar? A palavra não diz, mas a missionária de Mary Williams sempre fala isso, que Marta devia estar preocupada de Maria estar sentada junto com um monte de homem, porque isso não era um costume da época. Marta devia estar pensando assim, meu Deus, minha irmã vai ser mal falada, está ali sentada aos pés do mestre com todos os outros discípulos. E ela reclama, mas aí o que Jesus disse? Marta, Marta, você está preocupada com tantas as coisas e só uma é necessária. E Maria fez a melhor escolha. Qual foi a melhor escolha de Maria? Foi ouvir Jesus. Quando ouvimos Jesus, as multidões também ouvirão. Que as nossas vozes possam ser o eco da voz de Jesus. Na oração que Jesus nos ensinou, o que é dito? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, ao orar, eu devo reconhecer Deus como Pai, não apenas como Criador, mas como Pai. Um Pai bondoso, um Pai protetor, um Pai que nos cobre. Saber que Ele é Pai nosso e não Pai meu nos dá um sentido de coletividade. Então, tenho muitos irmãos e Deus enviou Jesus por amor a todos. Entender como Deus é grandioso e como eu sou frágil. Ele está nos céus, embora esteja tão perto de nós, porque Ele está em nós através do Espírito Santo. Querer ver o nome de Deus considerado santo acima de tudo é dizer, eu não me envergonharei do teu nome que é santo. Aqui se levanta um compromisso de sempre santificar o que é santo. Nós temos que aprender a desejar o reino de Deus e a sua vontade, e não o meu querer egoísta. Temos que reconhecer a nossa dependência do Pai Celestial, reconhecendo a paternidade divina. Temos que estar dispostos a perdoar como o Pai perdoa, pois senão, se nós não perdoarmos, não somos perdoados e não temos direito ao reino. Reino em grego é basileia, que significa soberania. Portanto, quando pedimos o reino, estamos pedindo o governo de Deus sobre nós. E isso significa que só o nosso soberano pode nos dominar, nos guiar, nos proteger, nos nortear. Paulo nos diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Está lá em 1 Coríntios 6,12. Se Deus é soberano em sua vida, só Ele pode te dominar. Senhorio tem a ver com libertação. Se libertar de todo vício, de todo pecado, de toda dependência das coisas do mundo e da carne. Só temos que depender de Deus. Se Ele for seu Senhor, Ele vai libertar você. Você só vai ser dominado por Ele, por mais nada e nem ninguém. Senhorio tem a ver com graça. E Deus nos deu suficiente graça para resistir a toda tentação. Se realmente quisermos que o reino venha até nós, temos que buscá-lo. Não basta só pedi-lo.
Lá em Mateus 7, a continuação, né, do Sermão do Monte, versículos 7 e 8, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quando eu peço, eu recebo, quando eu busco, eu encontro, e além de encontrar, eu recebo o acréscimo. Pois, o que diz a palavra? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, todas as coisas que são citadas no capítulo 6, que é a provisão, que é a alegria, que é a justiça. Quando Deus acrescenta algo, nunca acrescenta pouco, ele acrescenta com abundância. A palavra também diz que Deus nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Quando eu busco o reino e a sua justiça, a sua palavra se multiplica em mim e através de mim. Eu me apodero da palavra. Eu me apodero do reino de Deus quando eu busco e, consequentemente, acho e encontro. Mas quando eu me lanço, eu me esforço diligentemente. E além de pedir e buscar, eu bato a porta. E a porta do reino se abre. É preciso entrar no reino, encontrá-lo e não entrar. Seria inútil. Nós temos que entrar e buscar e estar nele. Quando a gente entra pela porta, que é o próprio Jesus, porque ele diz: eu sou a porta. Nós temos que valorizar isso. Quando eu entro pela porta, eu concretizo o meu sonho e a minha visão, que é estar no reino de Deus. Mas eu tenho que me esforçar. Deus faz o sobrenatural, mas tem uma parte que eu é que tenho que fazer. Em Mateus 13, de 31 e 32, o grão de mostarda, Jesus conta uma parábola sobre o grão de mostarda, que é pequeno, mas que depois se torna uma grande árvore, que é capaz de servir de abrigo para os ninhos das aves. E é comparado ao reino de Deus, em relação à fé. Essa semente de fé e do reino cresce e se multiplica em nós e através de nós. Cresce a fé, cresce o reino e tudo se multiplica. Quanto mais cresce a fé, mais cresce o reino dentro de nós. A palavra nos diz: crescer e multiplicar e dominai. Essa palavra em nós, através de nós, tem que crescer e multiplicar e prevalecer. Quando eu peço o reino, a palavra cresce. Quando eu busco o reino, a palavra se multiplica. E quando eu entro pela porta, que é Jesus, ela se abre. E eu prevaleço e o reino vem até mim. Mas eu queria que vocês entendessem isso porque quando muita gente interpreta esse texto, eu peço, Deus tem que fazer. Não! Aqui está se falando do reino. Eu estou pedindo a Deus para ser milionária. E eu peço, bato na porta de Deus e Deus não me dá. Porque o texto não fala sobre você ser milionária. Fala em coisa muito maior, que é ser inserido no reino de Deus. É ter a palavra de Deus crescendo em mim. E o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando eu peço o reino, ele me dá o seu reino pela sua justiça. Quando eu busco esse reino, eu o encontro e por isso eu tenho paz. Quando eu vivo esse reino, eu vivo a soberania de Deus, o único que tem autoridade sobre mim. Ninguém mais tem autoridade sobre a minha vida, só Deus tem autoridade sobre nós. Quer dizer, eu não estou falando dos filhos que ainda estão debaixo dos pais, estão debaixo da autoridade do pai. Eu não estou falando disso, estou falando em geral. Deus tem autoridade sobre nós. Ele é o nosso rei e ele nos torna reis e sacerdotes, porque somos herdeiros do seu reino. Se ele é meu Senhor e é Senhor dos senhores, então também nós somos senhores, tendo autoridade sobre Satanás, sobre suas ciladas e sobre a minha carne, que tem a tendência pecaminosa. Talvez estejamos pedindo o reino, mas não estamos buscando com jejum, com pranto, com lágrima, com oração, com entrega, com esforço.
Temos que buscar a Deus diligentemente, temos que nos consagrar a Ele com todas as nossas forças. Lá em Jeremias 29:13, o profeta, inspirado pelo Espírito de Deus, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Muitos estão na igreja, mas não estão no reino, não estão vivendo o reino. Deus quer o nosso coração. Deus quer o nosso coração. Jesus nos ensina que nós temos que pedir, que bater, e nós temos que abrir a porta para Deus entrar em nosso coração e fazer morada através do seu Espírito. Abraão foi primeiro abençoado e depois se tornou abençoador. E depois foi uma bênção. Quando você entra no reino, você é mais do que abençoado, mais que abençoador, você é a própria bênção. E ser uma bênção, eu sempre digo isso, é ser resposta de Deus para as necessidades das pessoas. Precisamos nos alimentar de Deus, porque Jesus disse: eu sou a porta, mas ele disse também: eu sou o pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu para nos alimentar e nos dar vida e vida em abundância. Esse é o caminho para vir a nós o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus para que todas as coisas importantes da nossa vida nos sejam acrescentadas. Apodere-se do reino. Peça, busca, bata para poder entrar no reino. 3 verbos milagrosos: pedir, buscar e bater. Lá em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa palavra foi para uma igreja de Laodiceia, uma igreja rica e poderosa. Mas Jesus estava do lado de fora, ele estava batendo a porta e dizendo para aquela igreja: se vocês abrirem a porta, eu vou entrar e vou cear com vocês. Abra a porta todos os dias. Ah, mas eu já aceitei Jesus há muito tempo. Aceite Jesus todos os dias. Abra a porta do seu coração todos os dias para Jesus entrar, fazer morada, cear com você, te proteger, te guardar, contar os segredos dele para você, para que você possa experimentar essa vida em abundância que ele prometeu dar. Essa é a minha oração para mim e para você que está me ouvindo, que você possa abrir a porta do seu coração todos os dias para Jesus entrar, cear, fazer morada e ministrar o seu coração, contando para você qual é a vontade dele para a sua vida. Essa é tem que ser a nossa oração, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém.